voltar ao passado. Bruce Whittier é um fazendeiro da Nova Escócia que foi criado numa família de católicos devotos. No entanto, seus sonhos o convenceram de que ele foi um judeu vítima do Holocausto nazista. Isso certamente aumentou minha crença no mundo espiritual. Sightings. Fantasmas. OVNIs. Percepção extrasensorial. Paranormalidade. Mente. Desconhecido. Sightings. Durante anos, Bruce Whittier foi atormentado por pesadelos sobre sua tortura e morte nas mãos dos nazistas. Eu morri asfixiado por causa dos corpos em cima de mim. Em instantes, a história emocionante de sua vida anterior. Os pesadelos começaram em 1991. Depois de uma vida de sonhos mundanos, um fazendeiro da Nova Escócia, Bruce Whittier, começou a ter visões noturnas perturbadoras de campos de concentração nazista e dos assassinatos em massa que o colocaram no centro de tudo aquilo. Bruce não sabia o que tudo aquilo significava até que começou a suspeitar que poderia ser de uma vida anterior. Um tempo para recordar. O tempo sempre fez brincadeiras com Bruce Whittier. Esse fazendeiro da Nova Escócia diz que sempre teve um relacionamento estranho com o tempo. Desde a infância, ele não tinha noção do tempo. E agora, aos 35 anos de idade, ele acha que pode saber por quê. Os primeiros indícios chegaram a ele em 1991, depois de uma série de sonhos perturbadores de outro homem em outra época. Sem dúvida, não era eu. Com certeza era um outro homem, sua mulher e 2 filhos, um senhor mais velho e um cachorro. Não conseguia imaginar quem eram aquelas pessoas. Elas não faziam nenhum sentido para mim. Até que eu me lembrei que era necessário ir para um esconderijo porque éramos judeus. E íamos para um porão ou um abrigo subterrâneo. Os sonhos eram diferentes a cada noite. Primeiro ele estava se escondendo, depois chorando, depois morrendo. Eu me lembro de ter levado um tiro nas costas e de ter caído numa vala e depois de outras pessoas caindo em cima de mim. Depois eu percebi que, na verdade, eu não morri por ter levado um tiro e que eu morri asfixiado por causa dos corpos em cima de mim. Em 1994, Bruce Whittier entrou em contato com o rabino Yonatan Gershon, que escreveu um livro sobre pessoas que acreditavam que eram a reencarnação de judeus que morreram durante o Holocausto. Eu as via como histórias perfeitamente normais, e nós temos muitas histórias de pessoas reencarnadas de desastres e de guerras e perseguições na história dos judeus de outros séculos. Então, para mim, não era nada sensacionalista o fato de dizerem que podiam ter morrido no Holocausto ou reencarnado. Muitas pessoas não percebem que alguns judeus acreditam em reencarnação. O fato de Bruce Whittier ter sido criado como cristão não surpreende o rabino Gershon. O que eu acredito que tenha acontecido no Holocausto é que tantos judeus foram mortos de uma só vez e que famílias inteiras foram destruídas, que essas pessoas não poderiam voltar em sua própria aldeia ou sua própria família. Então, eles buscaram o corpo mais próximo que conseguiram encontrar. A aceitação de Bruce de que ele pode ter sido uma dessas pessoas escolhidas está ligada ao relógio, um relógio de seus sonhos. Era negro, grande, muito silencioso e você tinha que ouvir, ficar quieto só para ouvir o bater. Era como se estivesse ali para nos fazer companhia também, como se ninguém fosse nos encontrar por causa dele, porque era tão silencioso. Na última parte do sonho, disseram que esse relógio agora estava no Canadá e que poderia ser encontrado numa loja de antiguidades nova que tinha sido aberta na Rota 1, que é a nossa estrada principal no vale. Bruce seguiu as orientações do seu sonho. Entrou na loja. O relógio estava lá. Quando ele estava no telefone me contando isso, eu senti arrepios pela minha coluna. Era uma história impressionante. Ali estava um homem que tinha sonhado com o relógio da Europa, numa outra vida, e encontrou aquele relógio numa loja de antiguidades, seguindo as orientações de um sonho. Ele encontrou o relógio, mas não podia pagar por ele. Mais tarde, viria parar em suas mãos por um estranho capricho do destino. Apenas uma das estranhas ligações de um sonho de Bruce.
No sonho, ele achava que sentia o cheiro de frango sendo cozido no campo. Mais tarde, é claro, revelou-se que esse cheiro era dos corpos sendo cremados. Mas, como um criador de cabras da Nova Escócia, que não sabia muita coisa sobre o judaísmo, a única coisa que ele conseguiu identificar foi aquele cheiro de carne que era de frango sendo cozido. Isso é um padrão normal que começa com sonhos que são assustadores, com imagens do Holocausto. Bruce nunca tinha pensado sobre o Holocausto até que começou a sonhar com ele, com detalhes bem claros, e agora ele não conseguia mais tirar o genocídio de sua cabeça. O que eu me lembro é de ter sido levado para um lugar fora do campo e a minha mulher e eu, nós fomos levados até a beira de uma vala e não tínhamos a menor ideia do que estava na vala até que nos obrigaram a ficar lá de pé. E quando eu olhava lá embaixo da vala e via os corpos, sabia o que ia acontecer. E depois eu me lembro de ter levado um tiro nas costas e de ter caído na vala. E foi então o fim do meu sonho. Olha, foi uma sensação absolutamente devastadora saber que estava sendo outra pessoa, que estava levando um tiro e que estava morrendo de verdade. Logo depois desse encontro com o Rabino Gershon, Bruce concordou em passar por uma regressão a vidas passadas com o hipnoterapeuta George McAdoo. Eu falo diretamente à sua mente subconsciente e digo que quero que volte àquele acontecimento. Isso liga a sua mente subconsciente àquela época em particular. E você vai voltar àquele acontecimento. A sua mente está relaxada e você está começando a se sentir em paz. E mentalmente está permitindo penetrar cada vez mais profundamente no seu próprio sono hipnótico. Eu estava nervoso e eu achava que se meus sonhos eram tão intensos e me deixavam com medo, com pavor e com os olhos cheios d'água, o que iria fazer se abrisse todas as portas e revelasse para mim mesmo as coisas que não tenho certeza de que estou pronto a aceitar ou mesmo a ver? O que está acontecendo aqui hoje? Onde você está? É uma sala de telégrafo. O que está ouvindo no telégrafo? É uma mensagem e estamos em guerra. Como se sente em relação a isso? Estou preocupado e amedrontado. Eu posso ir embora, mas eu vou ficar. Eu quero saber o que está acontecendo. A seguir, Bruce Whittier se lembra da sua própria morte. Não posso me mexer por causa da dor. Em 1991, Bruce Whittier começou a ter pesadelos estranhos sobre o Holocausto. Sonhos nos quais ele era um judeu holandês chamado Stefan Horowitz, preso num campo de concentração nazista. Só depois que Bruce conversou com o rabino Jonathan Gershon, ele começou a acreditar que, além de estar sonhando, ele estava também se lembrando de uma vida passada. Sob hipnose, Bruce está prestes a se lembrar de seu próprio assassinato. Um tempo para recordar. Dá para ouvi-los na porta lá em cima. Posso ouvi-los batendo na porta. Eles empurram a porta e eu posso ouvi-los abrindo. Mas não encontram ninguém, estamos salvos. Sob hipnose, o nome de Bruce é Stefan Horowitz, e descreve a luta inútil de sua família para sobreviver. Quanto tempo fica aqui? Mais de 2 semanas. 2 semanas? É um longo tempo. Você não saiu nenhuma vez durante essas 2 semanas? Eu saí, mas com muito cuidado. À noite. O que está acontecendo hoje? Onde você está, Stefan? Eu estou do lado de fora com o cachorro. Só estou caminhando. O que acontece depois? O cachorro sente alguma coisa. Os homens estão lá. Eles gritam comigo. São alemães. O que você diz? Eu disse, o quê? O quê? O que você sente? Não sei dizer. Controvérsia. Pânico. E o que acontece? Um deles me agarra e ele está dizendo que eu fiz alguma coisa errada. Aí ele atira no cachorro. Ele atira no cachorro? É. Ele atira no meu cachorro. Estão me batendo. Onde eles o acertaram? Na minha cabeça e no meu rosto. Eles tiram os sacos e os descobrem.
Eu não denunciei eles. Depois que o encontraram lá, iriam encontrar o lugar. O que acontece agora? Eles nos levam e nos empurram. Eles empurram. Para onde vão? Tem um caminhão e eles nos fazem entrar no caminhão e nos levam embora. Eles foram juntos quando ele foi capturado pelos alemães. E a família dele foi levada de caminhão e depois de trem para os campos. E tivemos um curto vislumbre dos campos. Depois passamos para o último dia da vida dele. O que está acontecendo, Stefan? Onde você está? Estamos saindo do campo. Nós somos muitos, mas eles nos colocaram juntos. Os maridos e as mulheres. Estamos partindo. Tem militares a cavalo. As minhas roupas estão tão largas e estão caindo. Continue. Estou vendo tudo. As pessoas estão indo para a vala. Mas não dá para ver porque tem muita gente na frente. Eu vou para a beira e fico lá de pé olhando. Ali dentro, vendo as pessoas. As pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. No ponto em que ele está prestes a levar o tiro, durante a regressão, ele entra em pânico e pode sentir o que vai acontecer, e ele fica tenso, como se tivesse mesmo levado um tiro, segundo a descrição. Na gravação, pode-se ouvir a voz dele ficando tensa e ele começa a engasgar, tendo dificuldade de respirar. Sinto uma dor aguda nas costas. Mas eu caio na vala e não posso me mexer por causa da dor. Tem gente caindo em cima de mim. Vá para o corpo e me diga como é quando você sai do corpo. Tem tanta gente indo para cima. Eu vejo uma luz tão intensa. São raios de uma luz azul chegando. Ela é tão brilhante. Ele descreve sua alma deixando seu corpo físico e subindo para o próximo mundo. E depois ele diz que não está mais com fome. Mais uma vez, isso para mim é um detalhe muito autêntico, porque a observação imediata, assim que entra nas portas do céu, é de que não está mais com fome. E ele não está mais com frio. E se ele estivesse inventando a história, essa provavelmente não seria a primeira coisa que diria, estando nas portas do céu. Outra coisa interessante, ele viu uma luz azul no outro mundo. E ficou intrigado porque a luz era azul. Porque nesta vida ele tinha lido em livros e outros lugares que seria uma luz branca. Bom, na tradição mística judaica, a luz é azul. E considerando que a formação dele é de algum tipo de fundamentalismo cristão, ele não viu anjos com harpas, não viu Jesus, ele não viu essas coisas estereotipadas. Ele viu o que eu acredito que Stefan Horowitz teria esperado ver, um modelo muito judeu de céu. Antes isso me atormentava todos os dias. Eu ficava pensando se isso era mesmo real, tem mais coisas nisso e por quê? Tudo. Todas as perguntas que uma pessoa faria, e só depois da terapia de regressão é que eu pude realmente conseguir ter uma sensação de paz, e eu me sinto seguro, e sei para onde estou indo, e sei onde estive. Bruce Whitter acredita que ele agora compreende seu lugar no tempo. E ele é um elo numa cadeia cósmica que não tem começo nem fim. E o relógio dos seus sonhos. O relógio que ele encontrou, mas não pôde comprar. E também encontrou seu lugar. Eu acredito que foi a vontade de Deus que devolveu este relógio para ele. O relógio era uma antiguidade muito cara que Bruce não podia comprar. Quando eu comecei a contar essa história em conferências por todo o país, as pessoas começaram a passar o chapéu e a juntar o dinheiro para resgatar o relógio. Então o relógio está na casa de Bruce. Isso certamente aumentou minha crença no mundo espiritual. E sem a ajuda deles, dos guias e daqueles que estão lidando conosco do outro lado, não teria nenhum jeito de o relógio ter chegado. A mão deles, a sua divina mão, tinha que estar naquele relógio, assim como sobre mim, para que eu sonhasse e depois, no final, recebesse aquele relógio.
O povo judeu sobreviveu, a cultura judaica sobreviveu, o judaísmo está florescendo, os nazistas não conseguiram destruir tudo isso. E então, aqueles que ainda sentem a dor daquela outra vida podem encontrar muita cura ao descobrir o que preservaram ao doar suas vidas. Bruce Winter diz que se ele é o espírito reencarnado de uma vítima do Holocausto, não é um caso isolado. Bruce é parte de um fenômeno crescente que o Rabino Gershom e outros estão apenas começando a explorar. O nosso programa vai trazer mais histórias como a de Bruce nas próximas edições. Até breve.